E aí, manos e minas? Vocês estão bem? Espero que sim. Hoje estou trazendo um resumo de uma nova obra para vocês. Esta é a história daquele que foi invocado por uma deusa de outro mundo, para fazer dele um herói, mas ele se recusou a ser um herói, então a deusa o amaldiçoou, e tentou matar, mas ele se recusou a morrer, e agora procura vingança contra essa deusa. Se gostarem, deixem o like, se vão querer uma continuação, coloquem nos comentários. Agora, sem mais delongas, vamos começar a história. A história começa em um local iluminado, e de repente, surgiu uma mulher de cabelos claros e olhos brilhantes, desejando boas-vindas aos grandes heróis. Vemos então os heróis, crianças invocadas de seu mundo, por uma mulher misteriosa, e confusos, perguntaram o que estava acontecendo, e se isso poderia ser alguma pegadinha de seus veteranos. Alguns perceberam que seus celulares não funcionavam naquele local, e olhando ao redor, não havia nada, apenas um céu brilhante, em meio às nuvens. A mulher então revelou as suas asas, pedindo para não ficarem assustados, e explicou que havia os invocado para outro mundo, chamado Fantasia, para salvar a todos do renascimento do grande rei demônio, e revelou a todos que ela é a deusa desse mundo. E com essa revelação, as crianças começaram a ficar ansiosas, não acreditando que foram para um outro mundo, mas a deusa pediu para se acalmarem, pois em breve, todos serão transportados para um dos templos de fantasia, e explica que a Santa do Templo está os esperando, e a pedido da deusa, ela irá usar todos os seus recursos para garantir que os heróis se adaptem ao novo mundo. De repente, alguém levanta a mão, querendo saber se poderia fazer uma pergunta. A deusa responde que sim, e então, um garoto de cabelo bagunçado, chamado Anvou, perguntou se nesse outro mundo haveria janelas de status, monstros e níveis, como em um jogo de RPG. A deusa confirma que sim, e Anvou fica feliz em ouvir essa resposta. De repente, uma garota loira, chamada Jang Myun, perguntou à deusa se nesse outro mundo seria na temática da era medieval, cheio de príncipes e princesas. A deusa confirma que seria exatamente assim, e Jang fica animada em saber disso. Então, mais alguém decide fazer uma pergunta, e um garoto de cabelos e olhos azuis, chamado Choi Kangmin, perguntou à deusa se somente o melhor entre todos seria o escolhido para ser o grande herói. A deusa responde que não, e Choi chega à conclusão de que todos ali poderiam se tornar heróis. A deusa responde que sim, porém, ela avisa que todos não terão os mesmos talentos. E revela que nesse mundo há vários tipos de deuses, de diferentes tamanhos e formas, e que todos precisarão ser reconhecidos por alguns desses deuses, para receberem as suas bênçãos, e se tornarem autênticos heróis. Choi demonstra estar satisfeito com essa resposta, e agradece a deusa por responder a sua pergunta. A deusa então demonstrou estar impressionada com a sua confiança, e diz que estará muito ansiosa pelos seus grandes feitos. E algumas crianças começam a sussurrar sobre como esse Choi Kangmin consegue causar uma boa impressão até mesmo nos deuses. De repente, mais alguém se aproximou, querendo fazer uma pergunta. Era uma garota de cabelos pretos e olhos púrpuras, chamada Yubora, e se apresentou como a presidente dessa turma. A deusa reconheceu a posição dela, e a chamou de Senhorita Yubora, e pediu para ela fazer a sua pergunta. Yubora então esclareceu para a deusa que todos neste local haviam sido transportados de uma maneira muito repentina, e ela entende que esta é uma ação muito desesperada para obter ajuda, mas ela se preocupa com os seus pais e os pais dos outros, e faz a sua pergunta para a deusa. Será que poderíamos entrar em contato com nossas famílias? A deusa responde que isso seria difícil, e Yubora ansiosa pergunta, então, quando poderemos voltar para casa? A deusa então sorri, e revela a todos que assim que o grande rei demônio for derrotado, os deuses que lhe darão bênçãos também irão conceder um desejo. E após ouvirem isso, todas as crianças começaram a fazer muitas perguntas para a deusa, ignorando as dúvidas de Yubora. Todos se aproximaram da deusa, querendo que ela respondesse às suas dúvidas. E a mesma, com um sorriso, respondeu a todas elas. E um tempinho depois,
ela já havia respondido a todas as perguntas das crianças. Ela então perguntou se alguém tinha mais alguma dúvida, ou pergunta para ela. Foi então que, um rapaz de cabelos negros e olhos castanhos, hesitantemente, levantou a sua mão, e a deusa disse para não ser tímido, e que ele poderia fazer a sua pergunta. O rapaz então disse: na verdade, não tenho uma pergunta, mas sim um pedido. Será que a deusa poderia me enviar de volta para a terra? A deusa olhou diretamente para esse rapaz, e esclareceu que já havia falado sobre esse assunto, que após a derrota do rei demônio, um pedido seria realizado. Mas o ansioso rapaz explicou para a deusa que não tem nenhum desejo ou vontade de se tornar um herói, e por esse motivo queria ser mandado de volta para a terra. A deusa fica em silêncio, e com isso, o rapaz chega à conclusão de que talvez não possa retornar, mas a deusa o tranquiliza, dizendo que seria possível o mandar de volta para a terra. Mas antes, ela quer lhe fazer uma pergunta. Ela pediu para ele explicar o porquê irá ignorar o sofrimento de todos os inocentes deste mundo, só para voltar à sua vida monótona na terra. O rapaz então responde: como eu poderia salvar o mundo, estando preocupado com os meus pais, e pior, os deixando preocupados pela minha ausência? E o Bora demonstra entender o que ele sente, e a deusa ficou em silêncio, e começou a se aproximar dele, perguntando seu nome, e nervoso, sentindo o toque da deusa, responde que seu nome é Kang Hansou. A deusa então perguntou em voz alta se mais alguém não desejava se tornar um herói, e queriam retornar para casa, explicando que não irá forçar a escolha de ninguém. Kang ficou chocado em perceber que apenas ele teve a atitude de recusar essa oferta, de se tornar um herói, para poder voltar para casa. A deusa, então, abriu um portal, e agradeceu pela sinceridade de Kang, e desejou a ele um tranquilo retorno para casa. E ele, sem graça, agradeceu a deusa. Enquanto atravessava o portal, todos pediram para que ele visitasse as suas famílias, e explicasse a situação para os seus pais, e dissesse a todos que voltariam logo. E Kang, decepcionado, em sua mente, chamou a todos de egoístas, ingratos, mas respondeu que irá entregar o recado para os pais de cada um, quando chegasse em casa. Então, ele atravessou o portal. Kang então se vê em uma floresta, surpreso em perceber que foi apenas por um segundo que atravessou o portal, e já estava em um local totalmente diferente, se perguntando em que parte da Terra está. De repente, ele ouve alguém se aproximando, e feliz em saber que não está sozinho, olhou para trás e perguntou se podiam o ajudar. Mas assim que se virou, ele viu um cão grande e vermelho, carregando uma pessoa em sua mão, e na outra um machado, e logo atrás dele havia muitos outros cães. E Kang perguntou: o que está acontecendo aqui? Os cães começaram a lamber os dentes, e em seguida começaram a correr para cima de Kang, enquanto ele fugia desesperadamente. Em outro local, é mostrado um santuário, sendo iluminado por uma luz. Essa luz se dirigia diretamente para dentro do templo, enchendo de luz. E dessa luz, as crianças invocadas apareceram. Enquanto as crianças tentavam entender o que tinha acontecido, alguém apareceu para cumprimentá-los. Essa pessoa é uma garota, vestindo um manto branco. Os meninos começaram a elogiar a aparência dela, seus belos cabelos brancos e olhos dourados, e ao lado dela estava um rapaz. As meninas elogiaram o seu rosto, junto de seus cabelos dourados e olhos azuis. A garota começou se apresentando como a santa do santuário, do grande templo que venera a deusa, e querendo apresentar o rapaz ao seu lado. Porém, ele começou a se apresentar como o príncipe herdeiro do reino de Swordmaster, Arceus, Swordmaster, e o professor de esgrima dos heróis. As meninas começaram a ficar animadas em ver que ele é um príncipe de verdade, e ainda será seu professor. A santa apenas ignorou essa agitação, e queria saber onde estava aquela garota,
que sempre se atrasa em todos os compromissos. De repente, a porta do templo havia sido aberta, revelando uma garota de cabelos rosa, se desculpando pelo seu atraso, revelando que acabou bebendo demais, se esquecendo do horário. A santa elogia, dizendo que a sua honestidade é o seu maior charme, quanto o seu maior defeito, e que da próxima vez, poderia simplesmente pedir desculpas pelo atraso. Enquanto caminhava para se explicar, acabou tropeçando, e caindo no chão. A garota, sentindo dor, começou a reclamar que o chão do templo estava muito liso, e que esse foi o único motivo dela ter caído. As crianças olharam para ela, e ficaram em silêncio, achando ela muito fofa. A santa então a apresenta, como a princesa herdeira do reino de Arkmazin, Athena Arkmazin, e a professora de magia dos heróis. E todos ficaram felizes em saber que a professora de magia seria essa garota fofa, e a maioria acredita que fez a escolha certa em vir para esse mundo. O menino chamado Hanvou queria testar algo, e acabou descobrindo que podia acessar a sua janela de status, e viu que nessa janela havia seu nome, nível, bênçãos e maldições. Hanvou percebeu que o sistema da janela de status é muito parecido com o sistema dos jogos de RPG. Mas tinha algumas coisas diferentes. Ele percebeu a sua bênção, Herói Rank F, e curioso para saber, ele clicou em sua única bênção. Bênção do Herói. A linguagem de todas as raças amigáveis a você serão traduzidas automaticamente. A experiência ganha em caçadas e missões será altamente ampliada. Hanvou percebeu que este sistema parece não ter um limite de nível, e como a experiência é amplificada, significa que dá para se tornar muito poderoso fazendo até mesmo missões básicas. De repente, Choi perguntou para a santa, a deusa disse que poderíamos receber a bênção dos deuses, mas ela não explicou como faremos isso. A santa então respondeu, que para receber a bênção de um deus, você primeiro precisa conquistar o interesse deles, e explica que cada deus tem suas condições e requisitos, porém, mas antes que pudesse explicar mais alguma coisa, uma janela roxa apareceu, dizendo que um deus estava observando os heróis, e em seguida, várias janelas roxas começaram a aparecer, dizendo que os deuses estavam observando a todos os heróis. E a santa perguntou para Choi se isso poderia responder à sua pergunta, e o mesmo responde que sim. Ela revela que todos os deuses estão de olho nos heróis, e deseja boa sorte, para que todos os heróis consigam as suas bênçãos. Foi então que um menino perguntou à santa, e se eu não obtiver nenhuma bênção? E em resposta, a santa apenas disse, por que eu precisaria me preocupar com um lixo? Essa resposta abalou completamente a autoconfiança do menino. Voltamos para a floresta, e vimos que Kang ainda estava correndo pela sua vida. Ele então parou em uma árvore para descansar. Ele estava cansado e muito ofegante, e começou a entender a situação. Esta é uma floresta densa, tem cães enormes querendo me devorar, e tenho certeza de que não estou na terra. De repente, um projétil havia sido lançado, com a intenção de perfurar a cabeça de Kang. Ele então percebeu que aqueles cães ainda estavam na sua cola. Kang então percebeu que aquela deusa nunca teve a intenção de mandá-lo de volta para casa. Aterrorizado, e com raiva ele só podia amaldiçoar aquela mulher de asas. Então ele se tocou, se esse é mesmo um mundo de fantasia, então alguém, por favor, me manda um milagre, um sinal mágico, qualquer coisa serve. Esse forte sentimento de desespero fez com que Kang conseguisse acessar a sua janela de status. Ele percebeu que em sua janela havia apenas uma maldição, chamada Herói Rank E. Maldição do Herói. As linguagens das forças hostis serão traduzidas automaticamente. A experiência ganha em caçadas e missões é altamente reduzida. Kang então percebe que isso com certeza só pode ser coisa daquela mulher de asas. Enquanto ele corria, acabou notando que conseguia entender o que aqueles cães estavam dizendo, e pensou em tentar dialogar com eles. Então, Kang pediu para os cães pararem de o seguir e tentarem resolver tudo numa conversa. Os cães então de repente pararam, e ficaram surpresos em ver que um humano conseguia entender e falar a língua deles. Mas esse choque não durou por muito tempo, pois em seguida, já voltaram a caçar o Kang.
enquanto o chamavam de carne falante. Kang sabia que este seria o seu fim, e quando os cães estavam prestes a pegá-lo, ele tinha ouvido uma voz, e em seguida, uma flecha atingiu a perna de Kang, e ele caiu no chão, enquanto estava na mira de humanoides, com orelhas pontudas. Um dos humanoides começou a falar com ele, mas Kang não conseguia entender nada. Os cães apareceram, e uma das flechas atingiu um dos cães, e os cães queriam retalhar, e disseram que hoje teriam carne de fada para o almoço, e começaram a se organizar para pegar a carne de fada. Kang aproveitou essa oportunidade para escapar, ele então se arrasta para bem longe, acabando em uma árvore, e sentindo muita dor, ele pensa na possibilidade de rezar para ser salvo. Mas em seguida muda de ideia, pois ele só está nessa situação, devido a um Deus, e se lamentando, pergunta se a morte é a sua única opção. De repente, uma figura transparente encapuzada de cabelos roxos apareceu, observando o pobre rapaz sentindo muita dor, e então uma janela aparece, revelando que um Deus está o espiando. Kang percebeu a presença deste ser desconhecido, ele acabou percebendo que é um Deus. Ele disse a si mesmo que preferiria morrer do que pedir a ajuda de um Deus. Mas neste momento, Kang estava chorando desesperadamente, pedindo para que esse Deus o salvasse. Após Kang secar as suas lágrimas, o Deus desconhecido perguntou: "Por que você está sozinho?" Kang sabia que a culpa de tudo isso é daquela suposta deusa com asas. Mas ele pensa um pouco antes de responder. Tem a chance desse Deus desconhecido, na verdade, ser um amigo daquela deusa de asas. Então Kang pediu para o Deus o salvar primeiro, pois estava sentindo muita dor, mas o Deus demonstrou estar confuso sobre esta situação, e Kang, desesperado, perguntou se não havia outro Deus por perto. O Deus desconhecido respondeu que não havia mais nenhum Deus nas proximidades, e murmura que é bom não ter outros deuses rondando por este local. Kang, desanimado, chega à conclusão que este Deus deve ser um asa, e o Deus curioso perguntou: o que seria um asa? Kang então pensa que um asa é uma gíria para se referir a alguém antissocial, um excluído, alguém que não se dá bem com outras pessoas, ou é menosprezado por elas. Mas ele pensa, e chega à conclusão, de que não deve dizer isso, pois no pior cenário, é muito possível que esse Deus me lance outra maldição. Kang então pensou um pouco, e explicou que asa significa forasteiro, um lobo solitário que vaga pelas terras selvagens desoladas. O Deus desconhecido demonstrou gostar do significado de asa, o que deixou Kang aliviado. O Deus desconhecido, agora não mais desconhecido, adotou o nome de Asa, o Deus dos forasteiros. Isso deixou Kang feliz pelo Deus, e pergunta se agora ele poderia o ajudar, mas então Asa, o Deus dos forasteiros, perguntou se o Kang também é um Asa. E Kang ficou em silêncio, refletindo sobre essa pergunta. Ele então chegou à conclusão de que, não, Kang Hansou não é um Asa, ou forasteiro, e muito menos um excluído. Ele se denomina como um Insa, o oposto de um Asa, e tem muito orgulho de suas habilidades de socialização. Ele mesmo tinha muitos amigos antes de vir parar nesse mundo. Mas para sobreviver neste mundo, terá que renunciar ao seu orgulho, e fazer coisas que não gostaria de fazer, como ter que mentir para si mesmo. Nervoso e ansioso, Kang afirmou para o Deus Asa, que sim, sou um Asa, e revela que ele não é deste mundo, e que havia sido invocado junto de seus colegas, mas ele acabou sendo largado neste lugar. O Deus Asa demonstra ter entendido a situação de Kang, mas ainda não tem certeza se deve, ou não, ajudá-lo, e se lembrando de um passado trágico, as suas dúvidas haviam aumentado. Enquanto conversavam, os cães estavam se aproximando cada vez mais, e Kang acaba dizendo que os forasteiros deveriam se ajudar, pois no final das contas, apenas um forasteiro entende o outro. Em sua mente, ele não sabia se isso ia funcionar, mas não custava tentar. O Deus Asa ficou em silêncio, após ouvir essas palavras. Então, Asa disse: não haverá morte para os Asas. Ele começou a usar os seus poderes, surgindo assim, uma luz verde intensa, que atingiu a perna de Kang, fazendo assim, a flecha desaparecer. E Kang ficou muito surpreso, quando percebeu
que a flecha havia desaparecido, ele então se levantou, e viu que a sua perna não estava mais doendo, e não só isso, ele também sentia que todo o seu corpo estava muito mais leve do que antes, e ver que Kang estava se sentindo bem, fez o deus Asa ficar feliz, e orgulhoso de seus feitos. Kang então abriu a sua janela de status, e viu que agora, ele tinha a bênção de Asa Rank F. Bênção de Asa. Todos os atributos com exceção da morte serão resetados. Se o lobo solitário sair do mundo selvagem, uma coisa aterrorizante acontecerá. Kang se perguntava o que isso queria dizer, mas de repente os cães apareceram. Kang então chegou a uma conclusão, e perguntou para o deus Asa: se eu deixar de ser um forasteiro, você vai lançar em mim algum tipo de punição divina? O deus Asa então confirma a conclusão de Kang, e ainda sustenta que apenas alguém próximo de um Asa receberá a sua ajuda. Kang, não tendo escolha, decide aceitar os termos do deus Asa, e decide sair daquele local o mais rápido possível, porém, ele acaba sem querer, chamando a atenção dos cães, e começaram a persegui-lo novamente. Os cães começaram a se aproximar de Kang, chegando próximos o suficiente para pegá-lo, porém, a bênção de Asa havia sido ativada. Kang então percebeu que essa bênção não só curou a sua ferida, mas também fez todas as suas dores, e até mesmo seu cansaço, desaparecerem. Ele estava correndo o mais rápido que podia, mas ao invés de desacelerar, ele apenas continuava correndo sem parar. Os cães perceberam isso, então começaram a jogar coisas para fazer o Kang desacelerar, e uma pedra acabou acertando na cabeça de Kang. Porém, ao invés de cair, ele apenas voltou a correr, como se nada tivesse acontecido, e os cães ficaram chocados, não acreditando que a carne falante não havia caído. Kang começou a elogiar a bênção do deus Asa, e o mesmo aceitou o elogio com orgulho. Kang demonstra estar muito surpreso com essa bênção, pois ela não só fez o seu cansaço desaparecer, mas também, a dor que ele sentiu com aquela pedrada, havia desaparecido poucos segundos depois, e conseguiu voltar a correr novamente, como se nunca tivesse parado. De repente, Kang precisou parar, pois estava na beira de um penhasco. Ele entendeu que essa bênção, tirando a morte, pode resetar todo o resto, então pergunta ao deus Asa se ele poderia ser salvo pela bênção se pulasse desse penhasco. O deus Asa responde que não sabe, e brincando, diz que também está curioso para saber, e pediu para ele fazer o teste, porém, Kang pensou um pouco, e decidiu não fazer isso. Se nem o deus sabe dizer se vai ou não sobreviver, é melhor nem tentar. Os cães acabaram conseguindo chegar até Kang, e disseram que ele não tem mais para onde correr. Naquele momento, Kang tinha duas escolhas: lutar contra a matilha inteira de cães, ou então pular do penhasco, e torcer para que a bênção o salve. Ele sabia que ambas eram péssimas, e após pensar um pouco, ele se virou para os cães, e nervoso, ele disse: parece que todos estão morrendo de fome, mas não tem muito o que comer por aqui. Então farei uma proposta: quem conseguir me pegar primeiro, ficará com as partes mais gostosas do meu corpo. E assim que ouviram essas palavras, todos os cães pularam loucamente para cima do Kang, agarrando seu pescoço, seus braços e pernas. Todos queriam a carne fresca de Kang. Mas de repente, ele se agarrou em um dos cães à sua frente, e o puxou para trás, fazendo com que ele, e todos os cães que estavam em cima dele, descessem morro abaixo, atingindo o solo, criando uma enorme cortina de poeira. Kang começou a abrir lentamente os seus olhos. Ele viu que o seu plano havia funcionado. Se jogar do penhasco junto dos cães, e usá-los para parar sua queda, era uma ideia muito arriscada, mas Kang ficou feliz de ter dado certo. O deus Asa o parabenizou por sobreviver a essa queda, e elogiou a sua inteligência, e a sua falta de medo da morte. Kang diz: não é que eu não tenha medo da morte, eu só não quis ser morto por esses malditos cães. De repente, um dos cães apontou uma faca para Kang, e ele ficou surpreso em ver que esse cão sobreviveu a essa queda tão feia. Mas o que deixou Kang mais surpreso foi o fato de esse cão também ter uma janela de status. Ele viu que esse cão tinha um nome bem diferente, e percebeu que ele é nível 3. Kang notou que esse cão tem o maior nível dentre todos, e chegou a uma conclusão:
O fato dele não ter nenhuma bênção, mas ser de nível alto, significa que ele deve ser o mais forte, e por isso conseguiu sobreviver à queda. Kang então pegou uma pedra, e se aproximou do cão arrebentado, e disse: Você ia me matar, então, nada mais justo do que eu te matar. Somos então levados a outro local, onde está a santa, explicando para as crianças como funcionam os níveis, e as bênçãos, e como poderiam obtê-las. Ela explica que para subir de nível, é preciso adquirir experiência, e derrotar alguém que também tenha uma janela de status. Para assim ganhar pontos de experiência, e subir de nível, quanto maior for o nível do inimigo derrotado, mais rápido poderá subir de nível. E para receber uma bênção, é preciso ganhar o respeito, ou aprovação de um Deus. Enquanto ela explicava, é mostrado que alguns alunos estavam prestando atenção em todos os detalhes, e alguns que não estavam, e tinha aqueles que tinham confiança de serem escolhidos. De repente, Yubora fez uma pergunta. Ela queria saber se os deuses ficariam os vigiando o tempo todo, inclusive no banheiro, enquanto tomam banho. Essa questão deixou alguns alunos arrepiados, mas a santa tranquilizou todos, revelando que os deuses não têm esses desejos mundanos pelos mortais, então, não precisam se preocupar com seus corpos. Essas palavras não convenceram Yubora, então os deuses entraram na conversa, respondendo às dúvidas de Yubora, revelando que as divindades não têm interesse nos corpos humanos, e que isso é apenas uma parte natural do universo, como uma árvore sem folhas. De certa forma, isso acalmou um pouco a defensiva Yubora. Foi então que Jang fez uma observação. Ela diz: É natural os deuses estarem nos observando, as divindades querem saber mais sobre nós, se nós formos interessantes o bastante, maior será a possibilidade de recebermos uma bênção. Essa observação chamou a atenção de dois deuses, a elogiando por ser muito perspicaz. Então de repente, uma luz apareceu diante dela. Exatamente, Jang Mi-yun acabou de receber a sua primeira bênção, encantadora Rank F. Isso chamou a atenção de todo mundo. De repente alguns meninos começaram a sentir um aroma bem agradável, e descobriram que estava vindo de Jang, os deixando encantados. Bênção da encantadora. Um aroma encantador sempre será emanado de seu corpo. As chances de capturar e controlar o coração do sexo oposto aumentam grandemente. Esse aroma é tão poderoso, que nem mesmo os cavaleiros conseguiam resistir. Percebendo isso, a santa pediu para que Jang desativasse a sua bênção, mas Jang brinca, dizendo que não sabia como fazer isso. Então, um deus da inocência apareceu, desaprovando seu comportamento. Vendo isso, a santa pediu para que Jang olhasse mais uma vez a sua janela de status, e muito despreocupada, Jang abriu a sua janela, e percebeu que na sua janela, além da bênção, também havia recebido uma maldição, castigo Rank F. Jang ficou chocada em ver que recebeu uma maldição, e assim como ela, todo mundo ficou confuso, achando que os heróis não recebiam maldições. A santa, sorrindo, explica que os deuses não apenas concedem bênçãos, mas também podem lançar maldições. Jang, chateada, pergunta do porquê da santa não ter avisado antes, e a sombria santa revelou que estava prestes a dizer antes dela começar a abusar de seus poderes. Foi então que a maldição castigo foi ativada. Jang começou a sentir uma dor muscular muito forte. Maldição do castigo. Todas as feridas infligidas em você serão amplificadas. Qualquer tentativa de depravação será punida com um castigo severo. Jang começa a massagear a região dolorida de seu corpo, enquanto o Deus da Inocência avisa que está de olho nela. A santa então explica que tanto as bênçãos quanto as maldições serão suas até a morte, e conforme o tempo passa, ambas as bênçãos e maldições subirão de rank, ficando cada vez mais intensas. Jang, desanimada e preocupada, diz: Essa dor que senti agora foi tão forte que quase desmaiei, e agora descubro que pode ficar ainda pior. Estou muito ferrada, essa é a pior maldição que alguém poderia receber. Mas então, uma otimista Athena segura as mãos de Jang, e pede para ela não ficar triste, e revela que conforme ela for ficando mais forte, as dores irão ficar mais fracas. Essa revelação acalma um pouco a pobre Jang, e a otimista Athena diz para ela ser otimista, afinal,
Coisas boas sempre acontecem para aqueles que nunca desistem. É mostrado Kang limpando o líquido vermelho em seu rosto, enquanto estava de frente a uma pilha, sem vida de cães. Kang já havia batido muitos cães, mas infelizmente ainda não havia subido de nível. Enquanto pegava a faca daquele cão, ele perguntou ao deus Asa se ele poderia lhe explicar como funciona para subir de nível naquele mundo, e virando seu rosto, Asa responde que não sabe. Kang então decide andar um pouco mais pela floresta, enquanto o deus o acompanhava. Kang, em sua mente, acha que esse deus é um completo inútil, mas por conta de sua bênção ser muito boa, vai esquecer que disse isso. Kang acaba encontrando um pequeno grupo de cães. Caminhando pela floresta, ele percebe que esses são os cães que não caíram do penhasco, e chegou à conclusão de que estão o perseguindo, querendo terminar o que começaram. O brincalhão deus Asa desejou uma morte rápida para o forasteiro Kang, e o mesmo pensou em querer bater no deus Asa, se pudesse o enxergar. Os cães começaram a sentir o cheiro de Kang, e o mesmo percebeu isso, mais animado, disse que já estava na hora de dar o troco. E assim terminamos a parte 1. Se gostaram, deixem o like, e se inscrevam no canal. Se quiserem a continuação, coloquem nos comentários. Muito obrigado pelo seu apoio, espero que tenham gostado, fiquem com Deus, e até a próxima.